E fala, meus queridos da paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como é que vocês estão? Como que foi o dia de vocês? Super quarta, tá aqui dia doideira.com este de hoje. Posso dizer que esse foi um dia que eu fiquei encabulado, principalmente com o mercado de índice, tá? Vou mostrar tudo para vocês. Foram grandes movimentos, tá? Isso é inegável, mas eu quero que você entenda a movimentação do preço. Quero que você entenda como que foi o comportamento do mercado no dia de hoje. Se você entender o que o mercado faz, como o mercado se movimenta, você está preparado para operar qualquer mercado do mundo. Qualquer mercado regulamentado você está preparado. Você entender a lógica da negociação, você entender os conceitos de captura, de liquidez, você está preparado para fazer história e tenho certeza que você vai voar e voar muito longe. É isso que eu preparo e falo todos os dias com a galera lá da sala ao vivo. Tem que ter paciência. Galera, se você perde um movimento, você espera um próximo. Se você estopa uma operação, você espera a próxima. Você não sai clicando, você não sai executando por executar no susto, no medo, na doideira.com. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender todos esses conceitos de forma clara e objetiva. Antes de mais nada, gostaria de convidar você a fazer parte lá do nosso time, pra gente encerrar esse ano aí, aulas ao vivo, aulas individuais, eu e você, tá? Tudo para você evoluir, tudo para você crescer, tudo para você aprender. Então, vamos aqui nessa movimentação do dia de hoje, tá? Tudo que eu quero que você entenda o que o mercado fez neste grande movimento. Observa aqui no movimento do dólar, tá? Nossa primeira oportunidade no dólar estava na referência do próprio pregão de ontem. O que você pode observar? O mercado ganha uma estrutura e acelera o movimento. Primeira informação que eu sempre passo para o pessoal é onde que está a captura de liquidez antes de uma quebra de estrutura. O que você tem aqui? Uma captura de liquidez. Obviamente, um order block devidamente validado. Então, quando o mercado abre sem gap e começa a acelerar o movimento de queda, eu até falei com o pessoal, falei, ó, sou ponta compradora de dólar uma vez, mas sou ponta compradora de dólar nessa região. Aqui, não. Sou ponta compradora de dólar onde que está esse Fair Value Gap. Felipe, mas por que mais abaixo e não no order block? Galera, muito simples. Nesse primeiro movimento, quando o mercado vem caindo forte, vem caindo de uma vez, eu priorizo pensar numa entrada após o mercado criar uma liquidez. Vamos supor, e você tem que ignorar isso daqui, deixa eu até abrir outra canetinha aqui, ó, para ficar até mais fácil essa explicação aqui para vocês. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, vai ficar mais simples e mais objetivo para você conseguir entender. Vamos supor que nessa movimentação aqui, ó, você não tem isso daqui, ó. Você não tem essa observação inicial que o mercado parou. E o mercado deu continuidade. Deixa eu por aqui. O mercado foi lá e deu continuidade nas suas barras negativas. Qual que é a informação que você tem que tirar aqui? Poxa, é um mercado que está caindo liso. Se o movimento sobe liso e cai liso, onde está a liquidez deste movimento? Está para você comprar aqui? Obviamente que não. A liquidez está no último fundo gerado. E o último fundo gerado era este. Então a minha expectativa inicial foi ser ponta compradora abaixo da liquidez. Uma vez que o mercado manipula um fundo para que eu aí sim possa me posicionar. Ah, Felipe, mas eu fiquei. Não tem essa de A mais. É simplesmente aguardar, tá? Fiquei aguardando este primeiro movimento. Obviamente, você consegue enxergar aqui que o mercado não teve força necessária. Quando ele para nessa região, aí eu comecei a mostrar para o pessoal umas oportunidades. Teve um aluno que chamou a atenção lá dessa outra referência, e com essa referência você tinha este Fair Value Gap mais este camaradinho aqui, ó, era um Fair Value Gap mais essa basezinha aqui, foi exatamente onde o mercado deu a sua mínima e acelerou esse movimento de alta. Felipe, mas você usa essa referência para a sua marcação? Não, minha referência era esse movimento inteiro. Quando o mercado parou neste breaker block, a minha marcação, a minha fala com o pessoal foi: agora sim nós somos ponta compradora nessa região, com a expectativa do mercado manipular, entregar o ponto de compra para a gente e a gente conseguir subir muito bem comprado com esse menino dólar. E aí o mercado acabou travando, ficou de lado aqui, a gente até chamou a atenção de uma possível venda nessa região. Por que a gente poderia pensar nessa possibilidade de venda? Vamos falar de estruturas. Se o mercado não corrige os 50% de último fundo até o último topo, todos os movimentos que o mercado deixa de fundo e topo são
liquidez. Então, a expectativa era, opa, o mercado não teve correção nos 50%, a expectativa era fazer um movimento de indução para capturar liquidez e aí sim corrigir para continuar o seu movimento de continuidade, o seu movimento de alta. Felipe, mas não deu essa operação, ou seja, essa operação ela acabou estopando, o que que eu faço? Galera, não faz nada. Eu particularmente nem olhei para esse movimento aqui, porque o dólar para mim já estava muito desconfigurado ali, eu nem queria operar, mas tá tudo bem se você pegou a entrada, colocou o seu stop de até 5 pontos, viu o mercado passar liso e acabou voltando, não tem o que fazer. Ah, mas é porque não tem, galera. Se você tem que seguir a risca o operacional, você tem que seguir a risca o operacional. Se você tem que fazer uma operação, você simplesmente chega e faz a operação. Mas eu não quero tomar stop, então você para de operar porque o mercado está te dando essas condições. O mercado está suscetível a você operar e você tomar stop. Sim, uma regra, uma certeza é você vai perder dinheiro em algum momento, em alguma operação que você fizer. A diferença nossa, a diferença com o pessoal da sala, é que quando a gente perde um. E quando a gente ganha? Nós efetuamos um ganho sempre com um risco-retorno favorável de, no mínimo, 3 vezes o tamanho do nosso stop. Então, essa é a nossa premissa, essa é a nossa referência, é assim que a gente opera e trabalha. Para amanhã, duas referências que você pode ter, lembrando que amanhã é feriado lá no mercado dos Estados Unidos, tá? Para amanhã, você tem essa referência apenas do dia de hoje, com a expectativa de continuação do preço, tá? E se você quiser usar, e aí eu gosto e prefiro muito mais usar essa situação e ainda continuar com essa oportunidade de ser comprador aqui embaixo, tá tudo ok. Felipe, eu posso planejar e ser comprador nessa região aqui, já que o mercado quebra essa estrutura, tá deixando esse possível pivô aqui para o pessoal começar a vender e eu me posicionar na ponta compradora? Sim, não está errado. Mas eu, como sempre falo com vocês, gosto de ser mais analítico, espero a abertura para validar uma boa oportunidade. Beleza? É muita informação, a gente tem que falar muita coisa aqui. Lá no índice, movimento bem insano, galera. Um movimento muito insano. Olha só, o que, que você tinha aqui no índice no pregão de ontem? Um movimento de queda. O mercado estava bem tranquilo na baixa. Então, todo movimento que o mercado corrige 50% e quebra a estrutura, ele traz para você, no último topo, o choque. Então, o mercado foi lá e fez esse outro movimento, quebrou a estrutura aqui embaixo, ele traz para você o choque que se encontrava nessa região. Para onde? Para a região mais barata aqui. Onde que é a região mais cara, perdão, o último topo? Aqui. Aqui é o seu choque. Felipe, mas a abertura de hoje o mercado já abriu rompendo. Uma informação muito importante que você tem que ter. Todo choque que ele é inicialmente rompido, ele tende a dar a característica de manipulação. Se ele tem a característica de manipulação, qual que é a informação que você tem que extrair disso? Uma oportunidade, uma possibilidade do mercado estar apenas induzindo o pessoal ao erro. Induzindo o pessoal a fazer o quê? O contrário. Então, onde que está a sua primeira oportunidade? Onde que está a primeira oportunidade que a gente acabou pegando? No fechamento da primeira barra do dia, com esse rompimento desses 3 topinhos aqui, né? A gente até traçou essa movimentação aqui, dessa LTzinha aqui, e aí gerou essa primeira oportunidade. Poxa, Felipe, mas aí o que eu tenho que fazer se eu não consigo visualizar ou se eu não cliquei? Nada. Este é um trade que é mais na ousadia, tá? A gente deixa isso muito claro com o pessoal lá, um trade mais na ousadia que a gente tem que fazer da forma que tem que ser feita. E aí, obviamente, você está observando, a gente tomou um stopzinho, tá? Um stopzinho desse tipo de operação que a gente coloca, é o stop máximo que a gente usa lá na sala, que são apenas 155 pontos. Quando perde, perde pouco. Quando ganha, ganha sempre 3 vezes mais o nosso risco. Felipe, onde que foi a sua inicial tentativa de segunda operação do dia? Obviamente você tem esse Fair Value Gap muito bem desenhado, uma referência muito tranquila, uma região de liquidez. Olha nosso trade que estava aqui muito bem alinhado, desenhado e estruturado para ser ponta compradora. Poxa, Felipe, mas aí não deu, cara. O que que eu faço? Galera, infelizmente ficamos na pedra aqui por, se eu não me engano, foram 20 pontos, né? Acho que foi isso mesmo. 20 pontos, 25 pontos aqui essa operação. Não conseguimos ser executados. Não consigo clicar, porque a gente, como eu falei com vocês, a gente não sai clicando por clicar. A gente faz o que tem que ser feito da forma que tem que ser feita. O mercado encaixou a entrada? Não. Passou liso? Passou. O que eu tenho para fazer? Chorar. Ah, mas não tem a mais. E aí, obviamente, toda essa subida aqui não gerou nenhuma oportunidade. Vou retornar para o gráfico de 1 minuto e vou mostrar para vocês essa região de topo. Qual que é a primeira oportunidade que você tem aqui? Até falei com o pessoal, falei bastante sobre isso lá.
nós temos aqui o nosso choque secundário, que é o último fundo que o gráfico gerou do 1 minuto. Felipe, como é que eu sei quando eu marco um choque secundário? Todo movimento de choque o mercado precisa quebrar uma estrutura e, obviamente, o seu último fundo depois de uma estrutura quebrada é o seu ponto de reversão. Então, o choque era este último fundo, porque foi o último topinho que o mercado quebrou como estrutura. Então, você tem o choque secundário. O mercado perde o choque secundário? Perde o choque secundário. Qual que é a informação que você tem? Num movimento como estava tão forte, nossa marcação estava desse jeito com o pessoal lá. Era um choque secundário mais essa estrutura de liquidez. Com essa estrutura de liquidez, qual que é a informação mais importante que a gente tem aqui para tirar? O mercado está forte na alta, está deixando uma estrutura de possível liquidez. Bate forte e volta forte. Eu não quero ser vendedor, não quero tentar adivinhar esse ponto de venda. Pô, Felipe, mas eu já fui ousado, já marquei aqui tudo aqui como uma região e desci vendido. Tiveram alunos que já pegaram essa operação, já vieram com esse índice na ponta vendedora e acertaram a máxima do dia. Tá errado fazer isso? Não. É errado eu tomar esse tipo de atitude? Não. É importante você ter um pouco mais de cautela? Talvez, principalmente pela leitura que a gente estava tendo de um mercado muito forte na alta. E aí, quando a gente visualizou esse movimento, nós ficamos bem interessantes no movimento de aguardar um choque, mais um boss, porque aí sim a gente teria clareza de observar, opa, o mercado agora virou para baixo. E se o mercado virou para baixo, o que, que eu tenho de informação crucial para poder fazer? Quebrou a estrutura? Nova referência desenhada, expectativa de ser vendedor, de ser vendedor. Se você observar no gráfico de 5 minutos aqui no índice, até foi um erro que eu acabei cometendo que eu não deveria ter tirado da minha ordem, mas acabei tirando de última hora e subi um pouco a minha ordem. Vou mostrar para vocês qual que foi a minha ideia de fazer essa situação. Atualizem o seu gráfico nessa última referência. Nós temos esse ponto e esse ponto aqui como base de prêmio e desconto. Galera, a sua referência determina o seu trade. A forma como você faz a sua marcação determina a forma como você vai se posicionar. Quando eu visualizei esse Fair Value Gap numa quebra de estrutura, eu já corri e fiz a sua marcação. Exatamente os 50% está nesse fundinho aqui. E para o pessoal que gosta de análise técnica clássica aí, é a troca de polaridade. Sendo essa troca de polaridade, existiu para a gente uma oportunidade. Eu sou um pouco chato no quesito operar nas regiões de prêmio e desconto. Então eu evito efetuar vendas na região de desconto. Eu sou sempre ponta vendedora na região de prêmio, então sempre acima dos 50%. Aí eu fui e falei com o pessoal, galera, eu já sei, vou me posicionar, não vou colocar essa ordem aqui, o stopzinho era curtinho aqui, tá? Vou colocar minha ordem no 50%. Lembrem desse número aqui, ó, 450. Foi onde a ordem ficou. A ordem ficou exatamente no 50% deste movimento. Observe a hora que a gente já estava aqui, meio-dia. Acabei não sendo executado, porque eu subi a minha ordem um pouquinho, porque eu evito entrar em região de desconto. Felipe, isso tá certo ou tá errado? Galera, é a forma como você tem a coragem de assumir um risco em uma operação. Eu evitei fazer essa operação, eu evitei fazer esse trade por este motivo. Não gosto de efetuar entradas em região de 50%, abaixo dos 50%. Então, perdi de entrar nessa operação, acabei tendo que sair, tinha uns compromissos para realizar e efetuamos uma outra marcação. Deixamos a ordem aqui e plotamos uma segunda ordem nessa região do Fair Value Gap, também estava nos 5 minutos. Lá do gráfico, que é a expectativa de descer vendido para subir comprado. Ô, Felipe, mas o mercado não te acionou também por um detalhe aqui, foi por 5 pontinhos o mercado não acionou e acabou pagando aqui pra gente, se eu não me engano, foram... Eu ver aqui, foi um movimento bem rápido aqui, ó. Chegou a pagar aí 250 pontinhos aí nessa operação. O stop era bem tranquilo, tá? Porque eu falo com o pessoal que as nossas referências de entradas e de stops são sempre baseadas no risco-retorno. Então, o risco-retorno das nossas operações são exatamente 3 para 1. Então, cada operação que a gente pega, nós sempre vamos validar um movimento contrário de 3 vezes o tamanho do nosso stop. Você tem que começar a aplicar isso nas suas operações. Felipe, mas deu certo? Você está observando que ele não executou, mas pagou o 3 para 1. Obviamente, depois que o mercado paga o 3 para 1 da minha operação, eu não executo mais esse trade. Mas lembra que eu falei com vocês para vocês ficarem atentos quanto a essa operação aqui? Eu até falei com o pessoal, falei, nossa, eu acho que esse negócio pode já ter virado aqui, segue o ponto de venda. Tirei a minha ordem de venda, de compra, perdão, e sustentei essa ordem de venda aqui em cima.
Observe o que foi a movimentação do preço. Minha ordem acabou ficando lá, eu não estava mais na frente da tela nessa hora. Voltou aqui, eu fiquei de fora desse belo movimento aí, que foi liso, que foi o movimento espetacular do dia. E foi, cara, foi decepcionante isso daqui. Eu cheguei, na hora que eu cheguei do meu compromisso, visualizei aqui e a ordem lá pendurada e o mercado não me acionou de novo, por 5 pontinhos. E eu acabei ficando de fora. E aqui, bem tranquilo, a partir de agora, a movimentação de você enxergar, né? O mercado vai, quebra estrutura, corrige 50%, corrige acima dos 50%, quebra uma nova estrutura, você tem nova referência de topo e fundo. Com nova referência de topo e fundo, tudo que está acima dos 50% é oportunidade vendedora. Fair Value Gap é o melhor dos mundos para você se vender. Olha o seu trade aqui, mais uma operação espetacular, mais um trade gerado aí de forma muito sadia, você 100% analisando e fazendo o que precisa ser feito. Felipe, mas demora. Felipe, mas olha o horário. Felipe, mas eu já tinha tomado stop. Felipe, eu já nem acreditava nos movimentos do mercado. Galera, é para isso que você tem que ser paciente. Se o trade vai aparecer 9h30 da manhã ou vai aparecer 3h30 da tarde, você só precisa saber que o mercado tem todo dia. Todo dia você tem uma oportunidade para fazer acontecer. Se um dia você estopa, controle o seu risco, controle as suas percas. No outro dia, você vai ser altamente lucrativo fazendo o que precisa ser feito. O que é o problema da maioria da galera é que quando chega em dias como esse, não aceita tomar um stop, vai clicando onde não deve clicar, faz o que não deve fazer. Que inventa operação onde não deveria nem estar clicando. Então, muito cuidado e sejam pacientes. As operações, eu falo isso todo dia lá com o pessoal, a gente abre a sala, galera, só ter paciência, o trade vai cair no nosso colo, a oportunidade vai aparecer. Você não precisa fazer nada além de esperar. E quando aparecer, executar. Executa que o resultado vai aparecer. Olha o trade aqui caindo no seu colo com as estruturas 100% formadas do jeito que a gente precisa fazer e, obviamente, saber. Felipe, mas se você fala sempre de estrutura, para mim estar no trade, o mercado precisa capturar uma liquidez. Ué, onde que está a liquidez capturada? Ele só caiu reto e subiu reto. Todo movimento que inicia de uma captura, de uma liquidez anterior e quebra a estrutura, valida sim para você, os seus pontos de entrada são validados. E olha só o movimento que você tem. São alguns macetezinhos que a gente vai passando pro pessoal lá, que você vai entendendo, aprendendo e, obviamente, aplicando. Segunda informação aqui, uma nova quebra de estrutura aparece, você tem uma nova referência aqui desenhada, e aí o mercado, quando ele consegue fazer essa correção, acaba encerrando o dia. Felipe, ele parou na base aqui, essa base serve para alguma coisa para a gente amanhã? Sim. Por que ela serve para a gente amanhã? Se o mercado dá uma abertura aqui para baixo e o melhor dos mundos abre aqui abaixo, você vai ter uma oportunidade de ser vendedor na confirmação. Se o mercado abre com gap de alta, estopando essa região, estopando esse camarada, o que você vai fazer? Deixar o seu choque marcado, deixa eu apagar aqui. Você vai deixar o seu choque marcado. E com o seu choque marcado, vai analisar. Lembra que eu falei lá no início da aula? Quando um choque aparece, muitas das vezes esse movimento é de captura de liquidez. Então você vai analisar o choque, vai analisar a captura dessa liquidez e se isso pode ser apenas uma indução para você tentar descer vendido na continuidade desse movimento que se iniciou no dia de hoje. Segundo, Felipe rompeu o choque, eu já não acredito mais que esse mercado vai voltar, é um movimento de alta, ele simplesmente, isso aqui foi também manipulação, ele está quebrando, mudando sua característica, eu quero ser ponta compradora. Olha o seu movimento aqui, dependendo de liquidez ser formada, olha o seu ponto de entrada nesse Fair Value Gap muito bem desenhado, obviamente, depois que o mercado já fez essa estrutura, abrindo ou ganhando o choque aqui. Olha só como que você tem que sempre entender. Ô Felipe, eu estou observando que se ele abre e faz esse movimento de queda, eu não posso tentar ser vendedor nessa região aqui superior. Olha mais uma oportunidade que você tem. Desenhando o gráfico para você, ou seja, entregando todas as ferramentas que você tem para o pregão de amanhã ou o decorrer desses dias fazer história, fazer acontecer. Sejam pacientes, sejam cautelosos, tenham maturidade e disciplina. Operem de uma forma mais profissional possível. Mais detalhes, preencha o link na descrição desse vídeo.